Boa noite, boa noite, boa noite para você que tá aí, tá chegando agora. Boa noite de quarta-feira. Essa é uma live de um tema diferente. Apesar de quem me conhece já sabe que eu tenho esse olhar de o que Deus quer de nós, né? E a live de hoje é sobre ser cristão na minha profissão. Como é que é aí na sua casa? Como é que é na sua profissão? É algo que você consegue fazer? Você consegue se manter firme na sua profissão também? Isso é algo que para você é tranquilo? É algo que você consegue fazer de uma maneira leve? Ou às vezes é algo muito difícil? Deus tocou no meu coração em uma missa e ele faz isso com bastante frequência. Boa noite, Ana. Geralmente Deus faz isso comigo com bastante frequência. Sempre que eu vou numa missa, sempre eu saio de lá com uma epifania, com algo novo, com algo, um renovo, um começo. E eu tava numa das celebrações de final de ano e eu senti no meu coração de conversar sobre isso, de mostrar para as pessoas que eu posso ser um bom cristão, mas não só dentro da igreja. Porque muitos de nós, e eu me incluo muitas vezes nesse grupo de pessoas, quando a gente sai de casa e vai até a igreja, brigando, discutindo, falando, né, com as pessoas que estão no carro, porque atrasou, ou porque isso, ou porque você vai resolvendo problema no caminho, ou as crianças estão brigando no banco de trás. E quando a gente chega na igreja, a gente veste uma máscara. Mas a gente pode ser esse cristão no dia a dia, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, essa noite eu tenho a honra de começar essa série de lives que eu farei com Deus me mande novas pessoas, é Ele que quer, me pediu para fazer e eu tô só na obediência, que eu possa levar realmente isso adiante e que Ele me mande as pessoas que possa edificar cada vez mais com propriedade a vida de muitas pessoas. Mas essa noite eu vou começar com as minhas amigas particulares, com a Débora e com a Ju. Então eu vou convidar as meninas a entrar para a gente conversar e a gente vai bater um papo aqui para Oi, sobre isso. Boa noite, meninas. boa noite. Boa noite, Só eu meninas. para inventar de juntar as duas, né? Porque assim, eu não acompanho todos os dias os stories, enfim, mas que eu me lembre, a última vez que eu vi a Ju bem presente foi naquele lançamento dos Big Dots com a da Luanda. Foi, isso Então, mesmo. eu tô aqui, olha que coisa, né? Em 5 minutos eu conversei com a Débora, daí depois falei com a Ju e a gente conseguiu fazer essa união e trazer todo mundo aqui essa noite. Então, muito obrigada, meninas, pela gentileza, pela generosidade de estar aqui e partilhar com a gente algo que para vocês é natural. Eu vou fazer uma breve introdução e eu vou pedir para vocês daí se apresentarem com calma. As meninas têm uma empresa que elas criaram para levar esse amor de Deus aonde é possível alcançar. E claro que eu já tenho a minha louça maravilhosa. Outro dia ainda fiz, olha, fiz um chá para tomar aqui com vocês hoje. Aqui, ó. Outro dia ainda Titi. fiz uma mesa com as louças novas e enfim. Mas eu quero que vocês se apresentem, falem quem vocês são, né? Quem vocês são para vocês, o que de verdade importa no coração de vocês e um pouquinho sobre esse entendimento da criação da Mina Home, como que vocês fazem isso para levar adiante. Bom, como a Ju faz tempo que não aparece, eu acho justo começar pela Ju. Você não Eu acha, também, Ju? eu acho também. Então vai lá, Ju. Tô meio enferrujada, né? Com o history, Instagram e tudo mais. A Débora tá mais à frente da loja.
No ano passado foi ela, principalmente, que levou a loja. Então, a nossa, Mina Home, a nossa amizade entre eu e a Débora nasceu antes da Mina Home. E a nossa história de espiritualidade e de cristianismo também nasceu antes. A Débora é minha mentora espiritual, né, nega? Uhum. Foi ela que me conduziu por caminhos que para mim eram desconhecidos, apesar de ter nascido cristã e tudo mais. E dessa amizade nasceu o desejo de empreender, e quando a gente decidiu que nós empreenderíamos, nós queríamos empreender com um propósito. Então, nós temos histórias de trabalho distintas, e cada uma tem uma vida profissional diferente, mas nós queríamos fazer algo juntas que tivesse propósito, e daí nasceu o desejo de criar a Mina Home, né? Então, eu sou Juliana, sou mãe de família, sou casada, tenho um filho de 11 anos e estou nessa busca de ser com propósito, ser aquilo que Deus espera que eu seja, né? O propósito dele na minha vida, que é de ser uma mulher moderna no papel de mulher dentro da minha casa, e o nosso trabalho nos ajuda a seguir nesse propósito. Então, eu sou a Débora, eu e a Ju, como a Ju comentou, nós somos, além de mãe, que também não deixa de ser um trabalho remunerado com muito amor e carinho, né, por essas crianças aí e os maridos. Sim. Eu sou mãe de uma menininha chamada Laura. Ela tem 7 anos, vai completar agora 8 anos. Inclusive, Deus nos constrange com tanta sabedoria que os nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia. Deus nos constrange de uma tal maneira que é absurda. Né, Ju? Eles são muito parecidos. Eu tenho uma menina, ela tem um menino, mas é muito semelhante, né? Então, como a minha é mais nova, às vezes eu falo, Ju, você já passou por isso? Ela fala, já passei. O quanto é gostoso quando o Senhor consegue fazer esse vincular, né? E aí fala um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, o quanto é importante por onde a gente passar, a gente ser realmente luz, para que as pessoas realmente vejam na gente as oportunidades de estar mais próximos de Deus, né? E a gente fala muito aqui na Mina Home. Então, eu sou mãe, eu sou empreendedora aqui na Mina Home, eu sou esposa, né? E também trabalho fora em um outro trabalho, em uma outra empresa, e por isso, às vezes, a gente não consegue falar aqui. E aí, eu conversando com a Sil, até falei para a Sil, o nosso maior objetivo na Mina Home é conectar pessoas, sempre. Conectar pessoas através das louças, através do que a gente posta aqui, transbordar de amor, né? Então, se eu aparecer muito nos stories, significa que eu não estou me conectando com pessoas. Então, eu preciso me conectar mais com pessoas. Então, se em algum momento a gente desaparecer nos stories, é porque com certeza a gente está com esse olho no olho, conversando com alguém, tomando um cafezinho e realmente nos conectando não só visualmente com alguém, mas sim presente, né? Agora na pandemia a gente conseguiu sentir o quanto faz falta a gente estar presente no mesmo ambiente com as pessoas de verdade. Então, essas somos nós, né? Eu e a Ju. A ideia que surgiu para falar sobre isso é levar especialmente aos mais jovens, né? Eu gosto muito daquela passagem da Bíblia, do livro de Tito, que diz que as mais velhas ensinem as mais jovens. Nós temos basicamente a mesma idade, mas temos muitas mulheres que estão vindo depois de nós, muitas que ainda não têm um entendimento que a gente tem, e vamos ser bem sinceras entre nós, nós demoramos muito nessa caminhada para encontrar o cerne do que a gente queria. E eu acabei de ler um livro ontem à noite, que é um livro que chama Regra de Mãe. Ele é um livro muito aprofundado, assim, de resposta às minhas orações a Deus, para realmente fazer essa maternidade ser mais leve, ser mais positiva e mais produtiva. Mas
essa caminhada ela começou quando a mesa entrou na minha vida. E eu sinto que isso foi para vocês também, né? Mas a mesa, para mim, ela é algo apenas para amar a minha família, para honrar uma pessoa que está comigo. Virou profissão quando eu escrevi o livro, mas não é algo que eu pratique para levar adiante como uma profissão. Mas me chamou tanta atenção o carinho que vocês usam para preparar essas louças, né? A forma com que vocês embalam, o perfume que chega na casa da gente quando chega essa louça. Então, assim, é uma experiência comprar uma louça da Mina Home. E eu queria que vocês explicassem para as pessoas por que vocês escolheram isso. Fazer algo que era íntimo, corriqueiro, né, algo que você faz na sua casa por amor aos seus, como que isso transborda de maneira a alcançar outras casas? Então, assim, ó, eu posso começar falando aqui, mas antes da gente falar, a gente vai fazer algo que eu e a Ju, a gente faz muito. Toda vez que a gente se reúne para fazer uma reunião, a câmera tá caindo aqui, né? Porque minha filha derrubou a ring light aqui, vai dar uma benção aqui. E eu e a Ju, a gente faz muito isso, tá? Quando eu e a Ju nos conhecemos, o motivo pelo qual nos uniu de verdade antes da Mina Home foi falar das coisas de Deus. Na verdade, a Débora deu um testemunho que não foi direcionado a mim, foi a um grupo de pessoas, e aquele testemunho me chocou muito. Até aquele momento, a Débora era uma pessoa conhecida, que eu não tinha muita afinidade. Mas a partir do testemunho que ela deu, eu me conectei com ela. Então esse foi o motivo que a gente se aproximou tempos depois. Isso. E aí um belo dia, a Ju bate aqui na minha casa, porque nós somos vizinhas aqui. E aí ela bate aqui em casa e fala assim, vamos falar sobre as coisas de Deus? Uma vez por semana? Que tal? Completamente maluca, porque ela não sabia na onde ela estava embarcando. Eu falei, Senhor Jesus, agora tem um passarinho para dar água, né? Espiritualmente falando. E só um detalhe, eu sou católica e eu sou evangélica. E a Débora é evangélica. Então a gente somos cristãs, mas professamos fés distintas, né? Ou seja, mais uma vez, o Senhor nos mostra que Ele vem por caminhos que nos surpreendem, né? E aí ela bateu aqui e eu falei assim, Senhor, óbvio que eu vou na igreja, eu gosto de me conectar com o Senhor, eu me aproximo, tenho experiências com Deus, mas eu nunca imaginei que eu teria um passarinho para dar de comer. E aí ela me bate e falei, Senhor, e aí eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu preciso alimentar esse passarinho que está com sede. E aí eu ia na igreja muito por mim para poder ter o que trazer para ela. E cada palavra que nós trazíamos era um passo adiante, né? E que a gente caminhava. E aí a gente foi viajar junto. E a Ju, para quem não conhece, a Ju acha que essa princesa aqui, ó, ela maquiada é super... e de cor, ó. A minha terapeuta vai gostar disso. Ela tá colorida. Eu reparei, eu não ia falar nada, mas eu reparei que ela tá colorida. Eu achei que eu até exagerei no vermelho hoje, mas a Ju tá muito... A Débora, ela tá muito... muito mineral. Eu sou séria, eu sou uma pessoa minimalista. Gente, e a Ju resolveu colocar as cores e bufante. Eu gostei muito da feminilidade. Na cara. E pra quem não sabe, a Sil trata a nossa cabecinha também, que às vezes dá uma desregulada, tá? Gente, eu não posso falar esse tipo de coisa, né? Então, assim, se eu encontrasse vocês na rua e as pessoas não soubessem que nós somos amigas de outro motivo, eu não posso nem cumprimentar paciente meu. Porque ninguém precisa saber que a pessoa não bate bem da cabeça e tá... Quase normal. Tá vendo a nossa cabeça aí? A gente tá sem cabeça na live. Deixa eu tentar subir essa câmera, gente. Pera lá. Tenta aí. Tenta porque ela tá caindo bem. Tenta colocar em outra posição que ela fique... E aí, Ju? Me conta. Melhorou? Eu tô com delay. Agora piorou completamente. Agora deu pra ver que eu tô com os pés no sofá da Débora aqui. Mas ele cai de novo, ele não tá parando. Tá molenga aqui. Problemas técnicos.
Problemas técnicos é a coisa mais normal desse mundo da internet. Gente, eu adoro esse negócio esboçando. Muito Desculpa o fácil. barulho. A pampa ali? É a pampa? É, Vou contar uma história dessa pampa pra vocês aí. pode tirar E aí, Ju? uma foto perto, para eu ver se é igual a que eu tenho. Agora deu. Agora eu tô vendo. melhorou. Tá. Mas a gente vai cair daqui a pouquinho de novo. Para com isso. Não vai cair nada, mulher. Não sim, vai, meu Deus. Aqui já começou a brigar. Começou a brigar já aqui. não vamos brigar, Vocês vão gente. ver Vendo porque é a mina assim, rouba de por verdade. favor. Então, onde que paramos na história, Ju? Que a gente vai começar por alguma coisa que a gente sempre faz. Você falou antes de começar. Isso, que a gente vai começar por uma coisa que a gente sempre faz. Sabe o que que é, Brigar. gente? A gente, toda vez que a gente vai começar alguma coisa, a gente fala assim, Senhor, nos guia, nos dá uma direção. E é uma oração que a gente faz. Então, normalmente, a gente faz esse movimento aqui, ó. E aí eu queria que vocês nos acompanhassem, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, para te agradecer por essa oportunidade incrível de alcançar pessoas, Senhor, que muitas das vezes a gente nem conhece. Mas esteja conosco, Senhor, conduzindo cada palavra, cada caminho, Senhor, e muito mais do que isso, Senhor. Conduzindo essa série de lives que serão realizadas. Toca, Senhor, em cada coração de uma maneira diferente, Senhor. Seja, Senhor, o instrumento nas mãos de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Graças nós te damos por tudo e por este momento. Amém. Amém. Então, o que acontece? Mina Home, vamos falar sobre como que a gente desenvolve as peças aqui da Mina Home aqui. A Ju, você me corrige. A Ju tá olhando pro lado aqui para ver se a live não tá, se a gente não tá torta, como é que a gente tá? Então, assim, olha só, meninas, como que a gente desenvolve as peças? Como que surgiu a Mina Home? Primeiro que a gente queria um produto que não tivesse validade. A gente queria um produto que a gente pudesse realmente marcar a vida das pessoas. E a gente começou a pensar muito, né, Ju? E a gente pensou em bijuteria, nós pensamos em roupas, pensamos em várias coisas. Só que a gente estava pensando tudo isso sentados os quatro na mesa. Eu, meu marido, o marido dela e ela. Nossa, o que a gente vai fazer? E tarará, e aí a gente olhou para a mesa. E a gente falou, nossa. E aí a gente começou a acompanhar uma grife de peças de roupa de mesa. E a gente falou, é isso, tá tudo certo. Vamos ganhar muito dinheiro vendendo roupa. E aí o senhor... roupa de mesa. Roupa de mesa. E aí o senhor nos surpreendeu e falou assim, não, querida, não vamos trabalhar com roupa de mesa, não. Roupa de mesa todo mundo faz. Roupa de mesa todo mundo vende. Vamos fazer o quê, então, senhor? Vamos vender louça. Ah, tá. Aí vem a dona Juliana aqui e ela fala assim, não, mas louça todo mundo vende. E aí que entra o que Deus ia colocar nos nossos corações. Cada peça que vocês recebem aí são peças inspiradas naquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Então, eu não tô com o de coração. Essa xícara da Sil. Essa xícara da Sil foi a primeira peça que nós desenvolvemos. E sabe como que a gente fez? A gente comprou um pires na Havan, compramos uma xícara, nós desenhamos o coraçãozinho, dentro, fora, exatamente do jeito que a gente queria, e fotografamos, não foi, Ju? Uhum. A gente falou, é assim que a gente quer. Mas por quê? E aí eu escutei uma cliente falando que eu achei a coisa mais linda e eu falei, nossa, Senhor, é isso. Ela pegou essa xícara, Sil, que você tá, e ela falou assim, eu vou tomar agora o meu gole de amor. E ela tomou. E eu achei aquilo tão sensacional, eu falei, cara, é isso. Ela tá tomando um gole de amor. Então, todas as peças, elas são uma revelação de Deus nas nossas vidas. Cada frase que é colocada é algo que Deus coloca dentro dos nossos corações. Cada coisa, cada frase que o Senhor nos diz, inclusive tem uma peça, uma frase que eu até revelei para Sil, que a gente ainda não desenvolveu, mas que o Senhor colocou dentro do meu coração para a gente poder desenvolver. Só que eu não sei o como ainda, porque o Senhor ele faz disso, né? Ele coloca coisas na nossa vida e a gente só não sabe o que a gente faz com aquela informação, mas a gente tem alguma coisa para fazer com aquilo. Então, ele me trouxe uma palavra e a gente ainda não sabe como vai fazer para não ficar feio, porque a gente gosta de coisa mais minimalista e tal, né? Então, por que as peças da Mina Home a gente não lança uma coleção a cada semana? Por que a gente não lança uma coleção a cada mês? Porque todas as peças, absolutamente todas as peças, são inspiradas por Deus. E o Senhor nos visita quando Ele quer.
O Senhor nos traz, né, essas inspirações quando Ele bem entende. Então, essa Love foi a primeira inspiração que o Senhor nos deu. Seja forte e corajoso também foi uma inspiração muito linda, que era uma frase da Bíblia. E aí a gente falava assim, nossa, mas a gente tem medo de colocar às vezes um versículo bíblico e puxar muito para a religião e as pessoas falarem, ai, que saco, não. Porque isso foi uma coisa que a gente sempre se preocupou. A gente queria trazer louça para mulheres mais jovens, mais modernas, a gente costumava, A graça, fala da graça. A gente costumava dizer que a gente queria tocar mulheres, e está muito baseada na nossa experiência pessoal também, que a gente queria tocar mulheres que já tinham chego aonde disseram que ela deveria chegar, e que quando elas chegaram lá perceberam que a vida não tinha graça. Então, a mulher, ela já tinha casado, ela já tinha tido filho, ela tinha um bom posicionamento, casa própria, um trabalho onde ela já tinha um cargo que ela almejava, e ela conquistou tudo isso, e de repente ela se deu conta que a vida não tinha graça, porque faltava a graça de Deus na vida dela. Então, as peças mais minimalistas também tinham a intenção de num primeiro momento, não atingir a mulher meseira, mas atingir aquela mulher que é mais jovem, que é mais jovem, de espírito mais jovem, não de idade, e que não sabia fazer mesa e queria comprar as peças porque achava as peças bonitas e porque tinha essa pegada mais cool, assim. Então, essa foi a ideia, né, Deb? E dessa sutileza, a gente não queria que as pessoas entrassem no nosso perfil e falassem assim, ai, crente chato, sabe? Tipo, ai, sabe? Porque a gente queria tocar com sutileza essa mulher que ainda estava um pouco perdida nesse caminho. Então, todas as frases, a gente quer tocar com a palavra de Deus, sem precisar esfregar na cara da pessoa que nós estamos falando de Deus. É uma semente sutil. Deus é assim, né? Deus é assim. Ele tá caindo o hangline, você tem noção. Deus é sutil. Deus, ele vem com pequenos atos. Você fala assim, gentil, nossa, né? Aquele dia, nananã, Deus fez isso. Nossa, é verdade. E aí você se dá conta depois. Então, assim, nosso maior intuito é que a mulher olhe para esse copo quando ela tá, às vezes, deprimida, e esse copo fale para ela, esse prato fale, seja forte e corajoso. O seu colo é o meu abrigo. E tudo que ela vai lendo, ela me arrepia, e tudo que ela vai lendo naqueles pratos, em algum momento possa lhe causar alguma inspiração. E quando isso não for intencional, que ela force essa intencionalidade. A Ju, por exemplo, ama fazer mesinha para ela. Ama fazer mesinha para ela. Ela se sente acolhida, ela gosta daquele momento, só ela e ela mesma. Eu amo fazer mesa para mais gente. Então eu gosto de receber, eu gosto de um monte de jantarada na mesa e tal. E aí que vem a surpresa de Deus. Eu me sinto deprimida quando eu faço café, uma mesinha só para mim. E falo assim, nossa, mas fazer um cafezinho só para mim? Nossa, que pouquinho e tal. Aí vem a Juliana e fala assim, não, imagina... Você merece, imagina fazer um café. Mas onde eu recebi uma coisa dessa? Vai fazer um cafezinho só pra senhora assim. Você merece, nananã. E venho eu pra ela e falo justamente, como assim? Tudo isso que você sente aqui, eu preciso que você transmita isso. E a gente consegue mesclar isso de uma certa forma. Eu tenho que fazer um esforço sobrenatural pra fazer sozinha e a Ju um esforço sobrenatural pra fazer pelo outro. Mas é isso. Quanto mais esforço a gente está fazendo, mais movimento, as pessoas conseguem ver e a gente consegue ser luz, que é o objetivo, né? Da gente estar aqui. De nada adianta eu vender rios e peças, milhares de peças, se eu não tocar o outro. Porque assim como a Ju tinha dito, nós temos trabalhos já estabelecidos. Nós temos nossa vida financeira já estabelecida. Nós temos nossa casa, nós temos os nossos filhos. Mas e a graça do Senhor? Qual que é a graça? O que o Senhor nos permite viver nesse momento, né? Então, assim, lá no meu trabalho, não sei se tem alguém aqui do meu trabalho, lá no meu trabalho, eu tenho uma caixinha que eu coloco
essas frases diárias, né? Que tira o papelzinho. Ano passado eu fiz menos, mas era um pouquinho antes da pandemia, era muito costume de eu ficar com o livrinho do devocional ou aquele dos papeizinhos. E toda vez que eu estava extremamente irritada, eu ia lá, pegava um papelzinho e lia e o senhor falava comigo. E virou tão costume que quando a minha equipe, alguém estava irritado, me passa esse devocional aqui que eu não aguento mais. Por quê? Porque a gente precisa chamar o Senhor para onde a gente está. Convidar o Senhor para estar conosco. Porque nem sempre a gente vai ter um ambiente de trabalho onde as pessoas sejam agradáveis, sejam bondosas. É utopia falar isso, né? Mas eu não posso... Fala um pouquinho sobre o caos, Ju. A gente pode mudar lá fora, a gente não pode mudar lá fora, mas pode mudar aqui dentro. Fala um pouquinho. Essa foi uma construção também que chegou até nós, né? Uma construção divina. Que aí no meio da pandemia, começou um pouquinho antes da pandemia, e no meio da pandemia, nosso slogan é Slow Life, né? Porque a gente percebeu que lá fora era um caos, mas que dentro de casa não podia ser o caos. Então, que a partir do momento que a gente entrasse para a porta da nossa casa, a gente precisava ser um instrumento de paz que entrava e que ali era um lugar sagrado e que aquele ambiente, que a gente não controlava o externo, mas que o interno a gente controlava. E foi nessa construção que, por coincidência, que não é coincidência, eu me deparei com este livro aqui. Totalmente por acaso. Não conhecíamos ninguém do meio do Mesa Aposta. Ninguém. A gente não fazia parte dos grupos. Eu nunca tinha ouvido falar da Devi. Nunca. E quando eu comecei a ler o livro, eu comprei, e eu dizia para Débora, isso aqui que a gente fala. Tá vendo a frase que eu virado, o que tinha mostrado este caminho que ela já vinha, né, há muitos anos trilhando. E isso confirmou que existiam outras mulheres que já tinham tido a mesma inspiração e que a gente estava seguindo o caminho que ele planejava mesmo. E aí, a partir disso, vieram outras coincidências. A gente fez o curso dela com uma mulher que é a Dani, que eu conheci por acaso, numa outra rede social, que eu participei um pouco tempo, a gente se conectou, e aí ela falou que dava o curso, a gente fez o curso e outras coincidências, né? Jesuscidências aconteceram. Então, para que... E de tudo isso, em resumo, e esse processo foi um processo que eu passei, com o qual a Débora contribuiu muito, e a Silvia também contribuiu muito, que foi... Que a gente vivenciou através da minha história, que foi de me colocar no lugar de mulher. Porque eu era muito masculina. É muito legal esse testemunho da Ju. Né? Eu era muito, muito masculina e no meu tabuleiro de xadrez eu estava ocupando uma peça que não era minha. Os meus peões estavam posicionados em locais que não eram corretos. E quando eu procurei a Débora para que a gente... Eu queria uma transformação na minha vida e eu queria ocupar este papel de mulher. E aí a gente percebe o quanto ser dona de casa e ser dona do nosso lar nos traz para este papel feminino, que é o propósito de Deus na vida da mulher e que é muito deturpado hoje em dia na sociedade moderna, porque não é ser submissa, não, é ser o coração da casa. Nós somos o coração da nossa casa. E a gente consegue transbordar esse coração principalmente através da mesa, porque muitas vezes é o único momento do dia que a gente consegue se conectar com a nossa família. E é através da mesa, que aí a gente pode falar das 5 linguagens do amor, que a gente consegue alimentar todas as linguagens do amor, expressar todas as linguagens do amor. Então, para a mãe que tem 2, 3 filhos que falam linguagens do amor diferente, na mesa é possível encher todas os tanquinhos. A Jaque, mãe de gurias, usa essa expressão, né, de tanquinhos. Mas é possível alimentar todos os amores
através da mesa, e a mulher perdeu, infelizmente perdeu esse papel. E entrando nisso que a Ju falou, polêmica aqui, ó, hora da polêmica, né? A gente fala muito sobre a mulher empoderada, a mulher moderna. A Ju era essa mulher, tá? Empoderada, moderna, dona de si, que podia todas as coisas. Ok, nós podemos todas as coisas. Só que a gente só não pode esquecer daquilo que Deus planejou para que a gente fosse. Deus planejou para que a gente fosse mulher sábia, e a mulher sábia edifica o lar. Muitas vezes nós estamos procurando o melhor trabalho, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor status. Só que a gente não se preocupa em ser a melhor esposa, A melhor mãe. a melhor mãe, a melhor versão de nós mesmas aqui dentro. Então não adianta a gente ser empoderada para fora e não ser empoderada dentro de nós. Né? Então atingirmos uma determinada idade e falar assim, nossa, eu conquistei tudo, mas e agora? E a graça? E a graça? Como é que vão fazer? A gente costuma dizer duas coisas, que a gente quer ser empoderada. Empoderada pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Que a mulher, ela precisa ser empoderada pelo Espírito Santo. E outra coisa que a gente costuma dizer é que a gente pode ser qualquer coisa. Se a gente quiser, a gente pode ser gari. Mas a gente deve ser um gari como uma menina, não um gari como um homem. Então não é assumir o que a gente papel faz, de mulher. Não é o que a gente faz, é como a gente faz, de que maneira a gente faz. E a gente fala isso de carteirinha, porque a Débora não passou na pele esse momento, mas ela passou através de mim, de me auxiliar nessa transição, né? De estar aqui, ó, florida, ó, linda, maravilhosa. Não, pra linda, quem... maravilhosa não, né? Uma pra quem maquiada, não conhece a Ju, aqui. a Ju só andava de roupa de academia, não se maquiava, não gostava de maquiar. Tudo bem que ela ajuda, né, querida? Ela já é magra, bonita, é nutricionista aqui, pra quem não sabe. Tem cabelo bom, tem tudo, tá? Entra na nossa classe das pessoas que a gente pode odiar na nossa vida, mas tudo bem, né? Deus faz a obra com a gente aqui e a gente gosta dela. Mas ela realmente está transformada. Ela realmente está transformada. Porque, assim, hoje, a hora que ela chegou aqui, ela perguntou pra mim: como é que tá essa maquiagem aqui? Não parece que ele deu uma chinelada? Eu falei: não, você tá linda. Eu falei pra ela, ela está no seu Tá certo, o jeito. contorno, porque foi ela que me ensinou a me maquiar. Ela foi comigo comprar maquilagem, me ensinou que tinha que passar o que não tinha. Isso mesmo. E eu falei, cara, meu Deus do céu, sabe? E a Ju me ensinou um negócio que é muito... Como que eu posso explicar? A Ju me ensinou um pouquinho de como não ser trouxa, sabe? Porque eu fazia muito disso, sabe? E aí uma vez eu falei pra ela uma coisa que ela nunca tinha percebido. E eu falei, cara, a gente precisa urgentemente fazer com que as pessoas verbalizar aquilo que os sentimentos... Olha lá, ó, quero conhecer a Ju, a Débora tá dizendo. Aqui, ó, e eu aqui, ó. A gente precisa urgentemente verbalizar quando alguém toca nos nossos corações ou quando alguém é luz nas nossas vidas, né? A Ju tava falando algumas coisas pra mim e eu falei assim, tá vendo? É isso que você faz. Você ajeita a coroa de outras mulheres. Você tem muito costume, só que você não faz isso com você. Então eu tô aqui pra fazer isso com você. E ela depois ficou pensando, eu falei, nossa, é verdade, acho que eu faço isso. E aí outras pessoas naquele mesmo período começaram a comentar isso com ela. O quanto é importante a gente passar pelas pessoas e às vezes alguém faz alguma coisa boa pra nós, legal. E a gente fala, nossa, aquela pessoa foi gente boa, mas a gente guarda pra nós. Verbaliza, fala pra essa pessoa que ela foi importante, porque às vezes ela tá dentro dela perguntando pra Deus, Senhor, será que eu tô no caminho certo? E quando você verbaliza e coloca pra fora, externaliza, é a confirmação do que realmente está acontecendo. A Ju tem um depoimento hoje, não foi? Ontem. Foi, uhum. De ontem. Dela estar pensando, nossa, o que eu faço? Como vai ser? E tarará. E alguém chegar e verbalizar. Vocês são um exemplo para mim. E ela falou, meu Deus, Senhor, que massa, eu estou sendo usada por você. O quanto é gostoso se sentir capacitada pelo Senhor. Então, por nós, às vezes somos instrumentos da mão de Deus, e nós, às vezes, vemos alguém agindo nas nossas vidas, verbaliza isso para alguém. Diga, nossa, aquilo que você fez foi importante para mim. Porque se não fosse você, eu teria feito isso ou teria deixado de fazer tal coisa. O quanto isso toca as nossas vidas e às vezes é só uma palavra, só um agradecimento, é só dizer, verbalizar aquilo que está dentro. Sabe? Perder essa vergonha. É a coisa do eu te amo, né? Que a gente tem vergonha, depois que a gente cresce, a gente tem vergonha de dizer eu te amo, não sei porquê, né?
os porquês das crianças, a gente passa a ter vergonha de fazer os porquês. Então, assim, a gente como adulto, a gente quer externalizar. E se a gente, voltando para a Mina Home, se a gente não consegue externalizar falando, a Mina Home está aí para que você imprima, né, os seus sentimentos nesse prato. Então, você quer dizer para o teu marido, seja forte e corajoso, porque hoje estou de TPM, você coloca o prato do seja forte e corajoso, entendeu? Então, se você quiser que o colo dele seja o seu abrigo, dá o pratinho do seu colo, é o meu abrigo, né? O essencial é invisível aos olhos, né? A gente tem o do Pequeno Príncipe, agora não vou lembrar de todos, né? A Frida, inclusive a mensagem da Frida Kahlo, é uma releitura, a frase é de uma outra forma. Frida Kahlo foi uma mulher super empoderada, dona de si, e inclusive estrategicamente uma frase que a gente muda um pouquinho da conotação para justamente trazer essa mulher com graça. Como que é a frase original, Ju? Aonde não podes amar, não te demores. E a gente fez a releitura de onde podes amar, te demores. Onde que você pode demorar? Onde que você pode? Onde que você quer instalar o teu coração, né? E tem um outro livro, isso foi a Ju que me disse, do livro. Nós somos as 5 pessoas que nos cercam. O reflexo. Nós somos o reflexo das 5 pessoas que nos... Com quem a gente mais convive. Com quem a gente está convivendo? Quem são as pessoas que a gente está se alimentando conectando? o nosso coração, né? Qual lobo a gente está alimentando, né? Dentro de mim existem 2, né? Qual vai sobreviver? Aquele que eu vou alimentar e qual eu estou alimentando, né? Isso é uma coisa que eu escutei a pastora Helena Tanuri falando um dia. Ela dizia assim, se você tem sede de Deus, você precisa se cercar de pessoas que têm mais sede de Deus que você. Pessoas que têm uma vida espiritual maior que você. Uma pessoa que tem uma caminhada mais longa que a sua. Aquela que já andou mais que 2 milhas. Aquela que já comeu muitos pacotes de sal. Né? Na presença do Senhor. Então, e isso serve para todas as áreas da nossa vida. Você quer ganhar mais dinheiro, então vá se cercar de pessoas que estão ganhando dinheiro. Né? Porque assim a gente não pode de verdade querer viver na mediocridade. A gente se acostuma com a mediocridade. E aquilo foi assim um tapa de luva de pelica, né? Porque eu já me cercava de muitas pessoas que tinham influência na minha vida, mulheres que já têm uma caminhada muito mais longa que a minha, né? Como donas de casa, como mulheres que voltaram para o lar, que têm uma experiência do lar. E eu fui realizando muito esse caminho, né? E esse livro que eu li, eu vou fazer, acho que, não sei, acho que um mês inteiro falando sobre o livro, porque ele é muito profundo. E eu fiquei muito maravilhada, porque muita coisa eu já fiz. Mas aí ela pede assim, não, agora você tem que dar, sabe, um passinho a mais fora da tua zona de conforto e colocar isso também em prática. Jalcir, a gente é o reflexo dessas pessoas, porque quando você convive muito com alguém, como a Ju convive com a Débora, ela se aproxima as características dela. Ela consegue perceber o que aquela pessoa inspira. Ela, não, mas olha, a Débora é mais feminina. Mas a Débora, ela põe mesa para mais pessoas. E aí a Ju vai se espelhando nisso e trazendo para a vida dela. E da mesma forma a Débora, não, mas eu vou ter que aprender a fazer mesa para mim. Eu vou ter que aprender a olhar para mim porque eu também mereço. E não, tudo isso que a gente, ao mesmo tempo que se você se cerca de pessoas com temperamento ruim, ou pessoas tóxicas, ou o ambiente que você tá, ele é muito negativista, você vai ser mais negativo. Se você convive com uma pessoa mais positiva, você vai ver, nossa, mas aquela pessoa, ela traz uma solução para cada problema, né? Agora, dependendo do lugar que você tá, a pessoa traz um problema para cada solução. Então, é exatamente isso que a gente tá falando. Exatamente. E o quanto é gostoso, né? Esses dias eu escutei alguém falando, eu não lembro o que era, que às vezes a gente quer alcançar, a gente quer alcançar algo muito, muito grande. Só que o nosso pensamento está pequeno. Então a gente não alcança, né? Se eu quero algo grande, eu preciso criar expectativas grandes. Se eu realmente
eu quero me conectar com pessoas, eu preciso pelo menos fazer um esforço para que isso aconteça, né? Se a Ju não tivesse tido o esforço de começar a tentar fazer esse movimento, ela estaria na mesma posição. E mais do que isso, eu digo para ela, mais do que isso, né? Até ela se perceber mais masculina, talvez essa seja o termo, não sei, para ela estava tudo bem, porque não existia nada errado. Qual que é o problema? Porque era o jeito que eu sabia ser. Eu não sabia ser diferente. A gente é exatamente quem a gente consegue ser. Então foi através do reflexo de outra pessoa que eu consegui visualizar que, opa, eu faço isso diferente. Existe uma outra maneira de fazer. E aí, isso foi uma coisa que eu conversei com uma outra amiga, a gente tem que ser muito cuidadoso com as pessoas que cercam a gente, principalmente quando a gente está machucada. Então, nós, por exemplo, nas dificuldades que eu passei no meu casamento, que todas nós passamos, não existe um casamento que não tenha dificuldades. Se todas as minhas amigas são solteiras ou são separadas, quando eu levo as minhas dificuldades, a chance de eu ter aconselhamentos do tipo, amiga, você não precisa disso. Amiga, separa, é muito mais fácil. Amiga, olha o que ele tá... Então, a chance de eu me tornar uma mulher também separada, que não consegue trabalhar as dificuldades com o outro, é muito maior do que se todas as minhas amigas forem casadas, umas mais novas, umas mais velhas, que vão me aconselhar porque já trilharam aquele caminho. Então a gente tem que olhar e vigiar quem são as pessoas com quem a gente está nos cercando, principalmente nos momentos da dor. Com relação ao relacionamento, um dia eu até brinquei, eu acho que tem um post no meu Instagram falando sobre isso, que quando tá difícil o relacionamento, a gente pode separar. O problema é que a gente esquece que 50% do problema a gente leva junto, porque está dentro de nós, né? O problema não é o outro, o problema muitas vezes está dentro de nós. E às vezes nesse empoderamento feminino, às vezes lá onde a gente trabalha, ou as pessoas que a gente convive, tem uma mulher muito bacana que atingiu um cargo super alto, ganha um monte de dinheiro por mês, é super premiada. E aí você almeja aquilo, mas você vai ver a vida pessoal dela, às vezes é uma vida pessoal a qual ela dedicou a energia só para a vida profissional. E se a gente se espelha naquilo, a gente não vai ser uma boa mãe, a gente não vai ser uma boa esposa. Porque os objetivos dela foram outros. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Eu mentorio algumas terapeutas e uma delas me atende, né? Eventualmente as coisas ficam muito confusas e eu ligo para ela. E aí, um dia eu estava com várias dificuldades e assim, em muitos momentos a gente não consegue ver com clareza o que está acontecendo na nossa vida, né? E aí ela me contou uma história da própria vida dela. Eu acho que ela até está aqui, se ela tiver, ela vai confirmar. Ela disse assim, eu estava num belo dia com as crianças lá em casa e eu resolvi fazer macarrão. Eu pensei, nossa, que coragem, que macarrão faz uma bagunça. Pensei na minha cabeça, né? Macarrão faz uma bagunça, você tem que fazer a massa, depois tem que esticar, daí você tem que cortar, depois você tem que cozinhar e fazer aquela coisa toda. E aí ela tirou uma foto e mandou pro marido dela. Porque essa minha amiga terapeuta, ela tinha uma empresa e tal, e ela fez uma transição de carreira. Então ela tinha alcançado o máximo da carreira dela naquele momento, e agora ela está fazendo a transição de carreira, tá indo bem, tudo bem, mas não daquela forma, né? Aquelas 44 horas, 60 horas de trabalho. E aí ela mandou uma foto pro marido dela, e o marido dela mostrou para uma colega de trabalho. Uma pessoa super pra cima, super realizada profissionalmente, no alto da sua carreira, e aquela mulher, quando viu aquela foto, ela falou pro esposo dessa minha amiga, ela falou assim, eu acho que a esposa tem tudo, né? Ela consegue ter tempo para as crianças. Meu casamento está indo pro ralo, meu filho adolescente não quer falar comigo. Então, todas as nossas escolhas, elas requerem percas. Uhum. Tudo que eu escolho
eu vou ter os ganhos, as percas daquela escolha e todo o resto que eu não escolhi. Mas o que Deus quer que você escolha, né? E esse livro, gente, olha, eu tô impactada mesmo com ele. Por que que eu não fui pegar na bolsa? A bolsa tá ali. Ele fala que o nosso casamento, ele é uma vocação. Quando a gente se casa, você assume uma vocação. É sua vocação. E você só vai se santificar, você só vai encontrar o caminho para o céu se você fizer com esmero a sua vocação. E o que que a gente precisa fazer dentro da nossa vocação do matrimônio? A gente precisa trocar fralda, a gente precisa lavar louça, a gente precisa limpar o chão, a gente precisa lavar banheiro. Mas qualquer coisa dessa, se eu fizer como para o Senhor, Ele vai diminuir a minha preguiça, Ele vai diminuir a minha relutância, Ele vai diminuir a minha necessidade de estar fazendo outra coisa. Porque todas nós estudamos, todas nós escolhemos, né, tirar mais tempo para estar com a nossa casa. E isso é uma escolha. Nós escolhemos olhar para o nosso filho. Nós escolhemos estar presente na vida deles. Isso tendo uma carreira lá fora ou não. É uma escolha que a gente entende que é absolutamente fundamental. Porque essa escolha também vai me fazer ser ser o cristão que eu preciso ser no meu trabalho. Porque é mostrar que eu estou escolhendo a minha família. Quando eu podia estar indo na balada, ou podia estar varando dias e dias trabalhando e deixando a minha família de lado, e deixando o meu trabalho de lado, e deixando o meu marido de lado. E eu estou atendendo uma paciente que é muito... tem um trabalho muito importante e tal, e ela me disse que ela precisava que eu atendesse ela à noite. E eu falei, querida, eu não atendo à noite. Ela falou, mas doutora, a maioria eu tenho. Eu falei, não, mas a maioria faz a escolha delas. Eu escolho ter a noite livre para o meu marido. Eu escolho estar com a minha agenda livre para a hora que ele chegar. E se eu for fazer o jantar, né, não tiver com alguma coisa já organizada, quando ele chegar, eu quero estar disponível para ele. Porque é o tempo que eu tenho junto com meu marido. Ele sai de madrugada e chega à noite em casa. Então, se eu não estou ali para ele, isso também não é cristão da minha parte, porque eu preciso realimentar. Quantas vezes... esse ano também, mas anos anteriores, né? Meu marido passou por dificuldades tão importantes no trabalho que eu costumava dizer assim, que teve muitas noites que eu precisei reconstruir o meu marido para ele voltar a trabalhar no dia seguinte. Mas eu tinha que estar lá, eu tinha que ter a sensibilidade de olhar para ele. E foi tão bonito hoje ainda saiu nas redes sociais, né, a Dev falando na noite de Natal na casa dela, né, que foi basicamente a despedida, que eu preciso cuidar do meu marido para que a minha família funcione, né? Se eu cuidar do meu marido, os meus filhos vão ver isso vai ser espelho para eles e vai ser produtivo para eles, enfim. E isso mostra lá fora, né? Então esse foi uma das coisas na minha profissão que funcionam. Eu abro mão de trabalhar em horários que a minha família precisa de mim. Eu não atendo ninguém na hora do almoço. Por quê? Porque na hora do almoço eu tenho que dar almoço para crianças. Eu preciso buscar na escola, eu preciso, né, organizar a vida. Mas é tão inspirador isso que vocês fazem, né, de permitir ser usadas por Deus, né? Eu gosto daquela frase do pastor Cláudio Duarte, né? Sempre que ele vai fazer uma pregação, ele faz um agradecimento, daí ele faz uma oração, e ele diz, usa-me, Senhor, como canal de bênção. E eu faço essa oração já faz um longo tempo, que de manhã, quando a gente está indo para a escola, enfim, eu faço essa oração, que Deus nos use como canal de bênção, na minha própria vida, na vida da minha família, e na vida de todas as pessoas que o Senhor quiser que eu alcance hoje.
aquelas pessoas que eu vou ver presencialmente, aquelas pessoas que vão ver um post que eu fiz, aquelas pessoas que inadvertidamente estão passando na internet e vê uma mesa de chita que eu já fiz, com um prato, né, mais simples possível, com um prato Duralex, uma louça, né, um talher mais simples possível, mas que a pessoa alcance o amor de Deus através do que a gente faz de verdade. Eu fiz uma live no final do ano falando sobre ser intencional. Isso tem sido algo que me acompanha, né? Ser intencional em todas as áreas da minha vida, né? Ser intencional nas músicas que eu escuto, ser intencional nas pessoas que eu sigo, ser intencional nos amigos que me cercam, ser intencional, né? E eu falei, Senhor, eu preciso de mais mulheres que façam intercessão, né? Mais pessoas que façam essa intercessão, porque quando a gente se coloca a serviço, muitas coisas acontecem, né, à nossa volta. E eu imagino, e eu gostaria que vocês terminassem falando um pouco sobre isso, que quantas coisas devem ter acontecido e dado errado, quantas dificuldades vocês tiveram para implementar esse sonho e fazer chegar, depois de não sei quanto tempo que vocês lançaram essa coleção, semana passada, essa louça na minha casa. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Ju, ela tem várias habilidades, mas embalar... Não tem habilidade manual nenhuma. A primeira... Gente, a gente fez, primeiro ano de Mina Home, a gente fez uma Black Friday. A gente vendeu tudo. Não foi, Ju? Foi. A gente vendeu tudo. E eu falei, Ju, você vai ter que descer. E ela me botou pra embalar. Botei ela pra embalar. Gente, muito desastre. Não dá. Não dá pra embalar. Ela falou, Deb, eu não consigo. Não dá. E aí a gente tava tentando desenvolver técnica pra embalar, pra ficar menos feio. Porque tava muito feio, né, Ju? E a gente fala, meu Deus, eu não tenho habilidade. Você tem, você pega que você vai ter sim. E ela dobrava, falou, meu Deus, e não dava. Então, pra gente chegar, pra peça, por exemplo, chegar, porque quem não conhece, né, quem às vezes é nosso seguidor e às vezes não conhece a Sil, ela morava em Curitiba, mas ela está em São Paulo. E as coisas foram enviadas para ela. Então, assim, a primeira vez que a gente mandou um copo por correio, o nosso cliente, muito querido de São Paulo, falou assim, a próxima vez que vocês mandarem, avisa que é vidro, porque o carteiro, ele jogou a peça. E por glória a Deus, não quebrou. Nunca quebrou nada. Nunca quebrou nada. Nunca tivemos perda. Nunca. Nunca quebrou nada. Só na nossa mão mesmo, né? Que a gente tá aqui bobeando e as crianças que derrubam. Os maridos, eles têm uma habilidade para quebrar coisa lavando louça que é... Meu Deus. Eu acho que eles têm ódio. Elas, né? Você, elas têm mesmo, pá, né? Quebra. Mas tudo bem. Mas para que isso chegue cheiroso, né? Para que isso chegue bem embalado, para que a gente tenha esse cuidado, a gente escreve as cartinhas à mão, o desenvolvimento da logo. Então, assim, para quem já recebeu um cartãozinho da Mina Home, vem a logo na frente e atrás ele remete uma carta de correio. Por que a carta de correio? Para lembrar aquilo que a gente fazia antigamente. Hoje, a pessoa escreve uma carta padrão e manda para todos os fornecedores. Pá, 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 pá. A gente não quer isso. A gente quer com a nossa mãozinha escrever e remeter aquilo lá atrás, uma correspondência, como se você estivesse visitando um lugar. Você visitou a Mina Home, tá aqui a tua correspondência. Esse perfume de colocar manualmente, se eu faço hoje se eu faço hoje, tá? Vamos lá, na Amazon, uma compra de louça na Amazon ou na Westwing, Kamikado da vida, né? E eu peço lá um jogo de xícara. Vai receber com um cartãozinho nominal no seu nome, bonitinho, com um cheiroso? Não, vai receber do correio, porque você é mais um. Na Mina Home, não. Porque cada vez que a gente vai embalar as peças, é com carinho. Não tá igual o outro. Não, a gente quer as peças iguais, com o mesmo... E às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas não tem aquele tom, né? Não tem aquela... Até aqui, a gente, mosquitinho não falta aqui em casa. A gente sempre tem mosquitinho ali para poder mandar, né, para as clientes. Então, assim, mas não tem mosquitinho, vou comprar um mosquitinho, Esse cuidado de ter alguém manuseando as peças, de alguém
cuidando dessas peças, porque a gente está fazendo uma transferência. Isso daqui tem uma energia, né? A gente orou pelas essas peças que são desenvolvidas. A gente orou para que tudo aquilo fosse realmente fruto de todos os nossos esforços. Então, assim, a gente nunca quebrou uma peça, não vamos quebrar em nome de Jesus, certo? Também. Já tivemos várias clientes sugerindo um monte de coisa. Só que o processo de fabricação, como a gente é pequeno, é um processo muito, muito, muito demorado. Muito demorado. Então, aí a gente passa por todos os processos. A gente tem uma pessoa que desenvolve a arte, mas normalmente a arte sai das nossas cabeças, da inspiração que Deus nos dá. E aí a gente aprova a arte, manda imprimir aquilo para ver se funciona, se não funciona. Depois compra a peça, manda para a fábrica, vai buscar. Então, assim, é um processo bastante demorado. A gente já tentou fazer em escala maior, né, Debbie, em larga escala. Deus nunca permitiu que a gente fizesse. Todas as tentativas que a gente fez foram frustradas. A gente vê até umas outras empresas que começaram um pouco depois da gente, um pouco antes, que consegue esse desenvolvimento em larga escala. A gente não consegue, não é da vontade de Deus que assim seja. E toda vez que a gente tentou fazer em grande escala, o Senhor freou e falou: quem mandou vocês irem por ali? Vai para cá. Então, assim, o que eu percebo? Toda vez que a gente... É normal a gente ganhar seguidores e perder seguidores. E o Senhor fala assim: em tudo dai graça. E se os nossos seguidores, eles nos seguem, se inspiram, a gente, né, acaba inspirando eles de alguma forma. E quando eles nos escutam falar o que a gente está falando aqui, eles saem, em tudo nós damos graça. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter pessoas que acreditem nas mesmas coisas que nós. Que se sintam inspiradas da mesma maneira que nós. Porque cada peça... Essa aqui não é uma peça desenvolvida por nós, é uma peça de curadoria, mas a gente tem um cuidado de escolher as palavras certas. Eu não vou colocar um palavrão aqui porque não diz com as nossas realidades. A gente quer ter coisas, quer ter objetos que ressignifiquem algumas coisas. E mais do que isso, todas as nossas peças, eu duvido que você use um prato de sobremesa só como sobremesa. Você pode usar como sobremesa, como suporte para garrafa térmica. Você pode usar como suporte para panetone. Você pode usar como... Já vi cliente usando com negócio de bijuteria. Os copos, vasinho de flor, quebrou, dá para usar como vasinho, dá para usar como porta-escova de dente, porta-treco. Tudo, absolutamente tudo, a gente pensa com carinho em cada frase. Para quando você chegar e falar assim: nossa, que legal. Inclusive tem uma cliente... que ela só nos procura quando ela quebra uma peça. Ela comprou toda a coleção da Love. Acho que ela comprou 8 peças. É uma pastora de Paranaguá. Paranaguá? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ponta Grossa. E ela ganhou de presente. A professora, a pastora Tati, né? Deu de presente para ela. E ela falou assim: Débora, quebraram uma peça. Daí ela vai lá e repõe uma. Débora, quebraram outra. E aí vai lá e repõe. E é muito engraçado, por quê? E a gente tem uma frase que a gente fala muito, que foi uma frase que regeu o comecinho, né? Que era assim: todo mundo aí, eu tenho certeza absoluta que tem uma avó, uma mãe, alguém na família. Se não tiver ninguém, esse alguém é você. Que guarda uma peça de louça, talher, para usar quando chegar a visita. Diga aí, pensem aí. Se não tiver ninguém à sua volta, esse alguém é você, com toda certeza. Que guarda a peça nova para usar quando chegar a visita. A gente tem uma frase que é assim, ó. Tô dando coraçãozinho, significa que tem gente aí, né? Ame pessoas, use coisas. Porque as pessoas, elas se vão, as peças, elas podem ser substituídas. Mas as pessoas não. Você vai perder um momento incrível com o seu filho, de medo dele realmente derrubar o copo no chão e quebrar. Não abra mão desse tempo de qualidade. Não abra mão de criar memórias. Não abra mão de fazer isso com seu filho. Por uma peça, por qualquer outro objeto. Né? A gente está falando de louça, que é o nosso tema, mas poderia ser qualquer outra coisa. Abra mão do tempo de qualidade. Não abra mão do tempo de qualidade por objetos. Né? Porque às vezes aquela pessoa que você super espera e tal, ela vai comer da sua comida, usar da sua melhor louça e vai sair falando mal de você. Tem uma frase que eu vi que é um pouco impactante, eu escutei ela esses dias, que diz assim:
quando você faz para os de dentro, você faz por doação. Quando você faz para os de fora, você faz por hipocrisia. Então, a partir do momento que você faz dentro, você pode fazer para fora. Enquanto você não está fazendo para dentro, você está fazendo para os outros com outra intenção que não seja de doação. Então, a mesa mais bonita precisa ser para você e para os seus que estão dentro da sua casa. Então, para fechar também, a gente falou de coisas que talvez algumas mulheres, principalmente, que possam vir a escutar, possam se sentir doloridas. Depois eu pensei sobre isso enquanto a gente conversava, sobre mulheres que, por exemplo, não têm a opção de não trabalhar 8 horas por dia, ou que trabalham distante, chegam em casa do trabalho cansada, que não tem como abrir mão disso. E não é sobre... assim, se deu a sensação de que nós falávamos que é necessário não ter essa vida, sendo que não é uma possibilidade para a pessoa, não foi essa a intenção. A intenção é que, se você trabalha 8 horas por dia, se você leva 1 hora para se deslocar até o seu trabalho, significa que talvez você veja muito pouco os seus familiares. E que chegar em casa mesmo cansada e sentar à mesa com seus familiares, nem que seja uma vez por semana, fazer uma mesa com o melhor que você tem, possivelmente seja uma chama que você vai acender ali naquele momento para se conectar com as pessoas da sua casa que provavelmente você está desconectada. Então não é sobre largar o serviço, o trabalho e ser dona de casa. É sobre fazer o melhor que você consegue com o que você tem hoje para reacender essa chama, para incendiar, não é para querer viver uma vida diferente, não é fazer o que a gente não está dizendo para você que você precisa de louça linda para você fazer uma mesa. A gente não está dizendo que você precisa parar de trabalhar para se conectar com a família. Ou que você precisa comprar Mina Home para isso. Nada a ver, não. Não, a gente deseja inspirar o convívio familiar através da mesa. Então, é essa a nossa intenção. Mensagem, né? Essa é a nossa mensagem, né? Outros projetos também vieram às nossas mentes que ainda não se concretizaram, de manter essa inspiração, quem sabe futuramente, né? Mas esse é o nosso propósito, né? O nosso maior objetivo é inspire-se, pratique e transborde. Para a gente poder transbordar, a gente tem que se inspirar. Em quem você está se inspirando? Como você está praticando? Na sua casa, de preferência. E aí você pode transbordar. Isso. Depois que você estiver praticando, você pode transbordar. Né? Porque o nosso intuito é pegar um copo desse e plantar uma sementinha dentro do coração de vocês. Nem que seja para dizer, eu preciso ser mais feminina. Eu preciso do meu momento. E eu tenho muitas clientes. Porque a gente não chama só de cliente aquela cliente que faz aquisição, mas aquela cliente que interage, que engaja aqui também conosco. Que ela fala assim, Débora, eu ainda não tenho dinheiro para comprar uma Mina Home, mas olha o que eu comprei lembrando de vocês. Gente, a gente tem muita seguidora que faz isso. E a gente fica assim, com o coração tão cheio de alegria, porque a gente sabe que em alguma... Olha a peça que eu vi e lembrei de vocês. Muita gente faz isso. Então, assim... A gente realmente quer... E se isso está sendo transmitido, e não estou falando sobre compra de peças, eu estou falando sobre você, né? Que está aí do outro lado. Como que você tem agido, né? Com as oportunidades que Deus tem trazido para a tua vida, né? Como você tem conduzido isso, né? Então, não é a melhor mesa, é o melhor tempo que você tem reservado para estar com as pessoas que você ama, né? Ou, no meu caso, né? Comigo mesma, a Ju, né? Então, assim, cada uma vai ter uma situação de vida aí, né? A gente não tá pedindo pra vocês largarem nada e viverem de amor, de raio solar. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. A gente tá dizendo pra vocês viverem daquilo que o Senhor deu de graça, que é se conectar com pessoas. É de graça, gente. Olha pro céu e contempla o que o Senhor deu de graça pra nós. Olha pro lado e veja o marido que Deus deu pra você. Às vezes ele não tá bonzinho ainda. Mas Deus vai melhorar. Não vale nada. Mas foi de graça e não vale nada. Mas Deus transforma. Mas olha só, vamos ver pro lado positivo. Olha como que ele tá hoje, olha como que ele era. Se deu uma piorada, eu costumo dizer sobre a história do sapato. Quando você tá com um sapato velho e furado, o que é mais fácil? Trocar de sapato ou levar no sapateiro?
É mais fácil trocar de sapato, né, gente? Compra um sapato novo, eu tenho... É isso que as pessoas fazem com relacionamento. Nada de trocar de sapato. Bora reformar esse sapato. Deus, esse sapato não vale nada, você vai fazer Isso, valer. Essa é a tua função. Nada, nada. Leva pro sapateiro que é o Senhor Jesus, que ele vai reformar essa sapatinha. Já tem até a marquinha do calo, filha. Dá muito serviço procurar outro sapato. Vai por mim, vai por mim. Né? Então, assim, é isso que a gente quer, sabe, Sil? Acho que fechar com essa chave de ouro, né? E dizer, assim, que realmente não são coisas, não, né? São pessoas, né? Todos nós somos pessoas que queremos nos conectar com outras, que a gente não precisa abrir mão de nada. A gente precisa realmente fazer uma gestão, às vezes, melhor de quem a gente coloca dentro da nossa casa, quem a gente coloca na nossa vida e quem a gente carrega à nossa volta, né? Eu quero agradecer de verdade, Ju, foi uma inspiração você ter trazido esse olhar, né? Porque o que você estava falando, me veio uma frase do Mário Cortella, que ele, Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo muito conhecido, que ele diz: capricho é você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Uhum. E é sobre isso, né? Paulo diz uma frase que eu acho muito, muito profunda. Ele diz que a gente, muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente só dá conta de receber o leitinho, que a comida sólida a gente não dá conta. Mas essa série de lives é porque a gente aprenda o que o outro já deu conta. É para que as pessoas se inspirem com o que as outras pessoas já estão conseguindo fazer na condição que ela tem, enquanto ela não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E eu quero agradecer demais a generosidade de vocês, de trazer essa partilha, de trazer essa vivência de vocês, né? Essa generosidade desse tempo de estar aqui, de abrir mão da família de vocês nessa noite e de tão prontamente me responder, né, de um dia para o outro para a gente marcar e fazer acontecer. Eu tenho certeza que foi uma semente plantada e vai começar a frutificar em muitos campos. Né? E hoje eu ainda fiz uma postagem no meu story, que era o pastor Cláudio falando, né, se você é honesto aonde você trabalha, na sua vida, você não precisa falar nada. Se você é fiel ao seu marido, se você se posiciona de uma maneira, você não precisa falar nada, porque todo mundo está vendo. E é sobre isso. Porque por mais que eu não soubesse o que aconteceu no coração de vocês, para vocês fazerem essa louça que eu estava tomando chá agora, eu sabia da semente plantada no coração de vocês para fazer isso chegar aqui. Para alcançar a minha casa, para alcançar a minha família. E como isso é bênção na minha casa. Né? Todo mundo aqui em casa sabe que as louças da Mina Home são as mais especiais, então elas têm lugar específico para ser guardada, ela não fica misturada em qualquer lugar, né? Elas não se misturam, elas são enjoadas, essas louças aqui em casa. Elas ficam separadas, mas não é porque eu uso para visita, não, é porque eu uso em momentos que eu quero realmente trazer isso. Eu quero trazer algo além, né? Porque eu faço mesa quase sempre. Não vamos exagerar também, né? Mas quase sempre eu estou aí fornecendo a minha casa, a minha família. E hoje eu fiz uma mesa muito simples e tirei uma foto, depois até quero fazer uma postagem. Fiz até o meu prato, tirei uma foto para falar, a nutricionista também come alguma coisa que presta de vez em quando. Não é todo dia, mas de vez em quando a gente faz essa gentileza para a gente mesmo, enfim. Mas eu estava pensando sobre isso, né? Enquanto eu preparava a refeição, eu estava fazendo as minhas orações, porque eu estava usando aquele tempo para isso, e pensando que muitas ainda serão as dificuldades para dar sequência nessa série de lives, mas eu sei que a gente realmente
abriu uma temporada. A gente abriu, a gente realizou algo novo. Amém. Algo extraordinário nessa noite. E eu quero de verdade agradecer vocês e pedir a Deus que esteja de verdade abençoando de uma maneira muito abundante a vida de vocês, aonde vocês estiverem, aonde Deus plantar vocês nesse ano de 2023, que vocês possam florescer mais e mais. Amém. E eu aprendi muito recentemente, ainda não falei nas minhas redes sociais, eu vou aproveitar esse momento para dizer que todas as vezes que um cristão faz algo, uma gentileza, um favor, ou nos faz um agrado, que a gente não pode dizer obrigado. Nós precisamos, como cristãos, dizer ao outro, Deus lhe pague. Então, que Deus lhe pague, meninas. Amém. Que Ele possa devolver para vocês qual é a necessidade dos seus corações, qual é a necessidade da sua casa, qual é a necessidade, qual é a graça espiritual que você precisa em 2023. Que seja um ano repleto de bênçãos. E como eu falei ontem para Débora, né, eu aprendi que eu tenho que desejar, porque a virada do ano para mim ela não foi. Eu não costumo ser uma pessoa triste, meu temperamento não é assim. E eu estava passando um momento conturbado, então eu estava com meu coração inquieto. E eu não conseguia dizer, ai, que seja feliz. Eu não estava para fora, eu estava para dentro. E eu escolhi o que eu podia fazer de melhor naquele momento, que é dizer que 2023 seja um ano repleto das alegrias do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. E que Deus... Amém, amém. Senhor. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe a todo mundo que esteve aí conosco, viu? Deus abençoe. Vamos fazer um print para a gente registrar mais perto as duas, porque a testa não está aparecendo, né? Por gentileza. Eu vou tirar os comentários, me dá um segundo só. Que a pessoa não é muito esperta com esse negócio da internet. Gente, quem fez um print puder marcar a gente, eu vou ficar muito... A tecnologia é o nosso... Você podia ter feito um print, né? É mesmo, gente do céu. Faz a pose aí, peraí, faz a pose aí. Como que faz print aqui, filha? Daqui que eu vou. Olha, claro. Como é que faz print? Ai, gente, vocês são maravilhosos. Aí você não viu a gente no final do ano dividindo escova de dente. Ai, misericórdia. Tem coisas que Eu vocês vou podem contar pra vocês poupar. aqui, ó. A Juliana, eu não sei o que passa na cabeça dessa menina. Ela tem uma escova de dente igualzinha a minha. E ela deixou, tava compartilhando o mesmo banheiro. E aí eu escovei os dentes e ela foi perguntar onde estava a escova dela. E eu achei que era minha. Tava dentro da bolsa dela, minha escova de dente. Calma, Ai, nossa, a gente usa mesmo carro, mesma escova, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, né, amiga? Meu Deus do céu. Só Jesus, gente. Deus abençoe pela vida de cada um que esteve aqui conosco, tá? Um beijo, entre na loja, entre no perfil da Sil para conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, tá bom? Um beijo. Meninas, Deus lhe pague. Amém. Amém.